Fala galera, tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte do N Periferias e hoje vou entrevistar o Saulo no quadro Vida de Estudante Periférico. Saulo, me conta um pouquinho de você. Salve, salve galerinha, meu nome é Saulo, sou estudante de letras aqui na USP, estou no meu 5º ano e sou morador do bairro do Jardim Ângela, fica na zona sul de São Paulo. E me conta, por que você escolheu o curso de letras? Qual língua você cursa? Eu faço o curso de português e espanhol atualmente e escolhi o curso de letras principalmente pela educação, né, pelo desejo de se tornar professor, já que era uma profissão e eu tinha pessoas que me inspiravam ali, né, enquanto estava no ensino médio e tudo mais. Então era uma profissão que eu via que estava próxima de mim e pessoas que, né, meio que me possibilitaram, professores meio que me possibilitaram sonhar também. Então eu meio que me inspirei nisso e me apeguei um pouco a escolher o curso também. Legal. E você entrou direto depois do ensino médio? Você fez cursinho pré-vestibular? Não, eu tive que... Porque assim, o meu último ano do ensino médio, eu estava um pouco confuso ainda. Eu sabia que eu queria seguir na área de educação, e na humanidades, né? Mas eu não sabia exatamente que curso ainda. Eu pensei em sociais, pensei em história e tudo mais. E aí logo depois eu tive que começar a trabalhar, logo que acabou o ensino médio. Então eu fiquei meio que 2 anos assim, procurando um rumo enquanto eu trabalhava. E comecei a fazer cursinho, eu terminei o ensino médio em 2015 e comecei a fazer cursinho em 2017 também. Eu passei por um cursinho também em 2014, 2015, que é um cursinho popular chamado Ubuntu. E em 2017 eu voltei a fazer cursinho privado, enquanto eu trabalhava, para pagar o cursinho. E aí eu passei em 2018. Depois de 2 anos do médio, que eu passei. E atualmente você trabalha com o quê? Atualmente eu sou educador social num CCA, Centro para Criança e Adolescente. Dou aula de espanhol numa escola de idiomas particular e também sou professor voluntário de redação de um cursinho. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, talvez. E como que você concilia o trabalho, os estudos? A gente não concilia, né? Brincadeira, mas... não sei, eu acho que tem muito uma questão de... Acho que tá vivendo um pouco do que assim, foi... Meio que não digo que foi planejado, porque as oportunidades que foram aparecendo, assim, sempre foram únicas, então eu tinha que agarrar, sabe? Então, tipo, apareceu uma parada na escola de idiomas, mano, não posso deixar isso fora, porque eu não sei quando é que eu vou ter, mesmo que minha rotina fique maluca. Sim. Apareceu um trampo de educador social, eu tava precisando de trabalhar na época, eu tinha saído de um outro emprego já. Então, a gente vai agarrando as oportunidades aos poucos, e quando vê, você já tá cheio de coisa, mas é isso. Como que você enxerga o curso, principalmente o de letração que você tem, enfim, que você está ingressado, com esse dia a dia que alguns alunos, principalmente alunos periféricos, têm que seguir, de trabalho, de estudos, às vezes de pessoas em casa que dependem deles? Olha, como por experiência, assim, por ter vindo de um cursinho popular também, a gente acabou despertando, né? Foi despertado em mim também um senso crítico, assim, de, tipo, enxergar a realidade que eu tava ali e conseguir, a partir daquele olhar que eu tinha, fazer comparações com o ambiente da universidade, né? Uma coisa que a gente escuta muito lá no bairro que eu moro, de uma das associações que trampam lá, que é Santos Mártires, é um ditado que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, da onde eu venho, é onde eu piso e eu penso com a cabeça a partir do território que eu tô. E aí uma coisa que a gente via muito, né, tô dando essa volta porque uma coisa que eu via muito naquele território que eu tô, era a presença muito forte de saraus que difundiam a literatura marginal periférica e tal. E eu achei, inocentemente, que chegando aqui na letras, a gente minimamente teria uma consideração para esse tipo de literatura. Só que isso não existe. Não existe nem matéria, nem menções básicas, assim, a qualquer arte que venha da quebrada, assim. Então... E quando são muito ali o básico, né? Eles só citam enquanto um exemplo e nunca aprofundam aquilo. Sim. E ou aparece só quando a gente vai atrás. Por exemplo, eu fiz um trampo que era para fazer um ensaio sobre algum conto de literatura brasileira contemporânea. Vou escolher Humanidade Próxima Caminho. Aí sim que a literatura entra, mas não entra. Mas porque eu que tive que propor isso de uma certa forma, porque senão seria uma parada, tipo, inexistente, né? E você falou sobre a sua preparação no cursinho Ubuntu. Como que está sendo ter tido essa experiência num cursinho e agora estar tendo novamente, mas como professor?
Olha, é transformador, porque acho que rola primeiro uma parada de identificação, porque você se vê, de fato, no lugar que o aluno estava ali, né? Pouco tempo atrás era eu que estava ali. E eu acho que também pro aluno, ele olha e fala, mano, ele estava pouco tempo atrás aqui também, olha a idade dele, ele está na faculdade agora, então, tipo, perrengues que eu posso estar com medo de passar, eu posso trocar uma ideia com ele para ver, pô, o que você acha disso, e se fosse por esse caminho, quais são as opções. Então, por também estar no ambiente universitário, isso favorece muito. Então, rola uma aproximação por conta disso também, uma identificação. E acho que também é não sei, dentro da educação a gente não consegue explicar isso, mas é uma parada muito satisfatória, assim, né? É muito enriquecedora, porque aquele moleque que há um tempo atrás se inspirava em professores, tipo, ele consegue ver a roda girando, assim, tipo, uma galera que me ajudou lá atrás, e eu tô conseguindo, de uma certa forma, retribuir também já, tipo, sem mesmo ter terminado a graduação, então E mesmo no seu outro trabalho, né? Não no cursinho, propriamente. Com as crianças, assim, você se identifica muito com a realidade, né? É num trampo ligado à ciência social, então tem envolve muitas questões de vulnerabilidade social do próprio território que eu moro também. Então você se identifica com muitas crianças, coisas que você já possa ter falado, mano, o que eu posso fazer de diferente que fizeram comigo, tá ligado? Naquela época pra... Então, o tempo inteiro você se identificando com o processo. O tempo inteiro. Então, você acha que essa identificação com o cursinho, com esse outro trabalho, ela te fortalece enquanto uma pessoa periférica dentro da USP? Eu acho que se não fosse isso, acho que provavelmente não estaria mais nesse ambiente, porque é um pouco... assim, existe uma distância entre a universidade e a periferia já física, porque a gente não tem universidades nas periferias, né? Mas a gente também tem uma distância social das universidades, do ensino superior, principalmente o público. E quando você entra, essa distância ela continua sendo grande. Primeiro, para você chegar aqui e voltar todos os dias. E segundo, porque você vê conteúdos que não dialogam com a sua realidade. Então, se você não traz essa consciência com você, você se afoga numa parada, acho que não é o espaço que você deveria estar, e você corre. Então, acho que se não fosse isso, de verdade, acho que não... E quanto pessoas também, né? Não só conteúdos, mas as pessoas que estão aqui dentro normalmente vieram de uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Então é muito difícil ter essa identificação para talvez amizades, essa aproximação de colegas de classe mesmo, né? Sim, e também foi na época que eu entrei também foi uma virada de chave na USP, né? A USP foi uma das últimas universidades públicas do Brasil que adotou reserva de vagas como cotas, tanto para pessoas pretas, pardas e indígenas, como também para a escola pública reserva. No ano que eu entrei ainda, era por bônus. Não existia o ingresso de Enem e era por bônus, né? Ah, não, aliás, existia o ingresso de Enem, mas era por bônus. Você ganhava bônus pela sua entrada, né? Você ganhava um bônus a partir da sua nota, não existia a reserva de vagas. Então, realmente eram poucas pessoas que você conseguia enxergar ali que tinham uma idade parecida com a sua. Então, e isso dá pra ver que progressivamente isso tem aumentado também por conta dessa reserva. Mas acaba rolando também uma identificação, né? Você percebe que a pessoa é parecida com você, de uma certa forma. Então você cria vínculos e amizade com pessoas que são mais parecidas com você. Isso acontece muito, pelo jeito de falar, como a pessoa como ela... Enfim, você se identifica. De alguma maneira você consegue se identificar. Sim. Você entrou quando na USP mesmo? Eu entrei em 2018. Então você fez 2 anos presencialmente, depois 2 anos na pandemia. Isso. De EAD. E como que foi se adaptar ao EAD para você? Conta um pouco dessa experiência. Bom, na época eu tinha entrado num trampo, eu tô falando isso porque eu tinha entrado num trampo que era ligado à educação, e aí quando virou o EAD, primeiro eles queriam demitir todo mundo, porque era PJ, precarizado pra caramba, e depois que saiu umas notícias na imprensa, eles, não, vamos manter, vamos fazer um projeto diferente e tudo mais, manteve a gente. Então você tinha que trabalhar online, a empresa não dava esse suporte, então tipo, a primeira coisa que eu tive que fazer foi trocar a internet de casa, porque é uma internet horrível e tudo mais. Então eu tive essa dificuldade no começo com relação à própria conexão com a internet, que era muito ruim a conexão lá. E então, você percebia que os professores eram um pouco mais receptivos com isso, ou eles ainda tinham uma dificuldade de entender que realmente era uma dificuldade que os alunos de periferia principalmente tinham? Olha, na FEFELESH eu digo que há casos e casos. Né? Eu tive matérias que os professores foram super abertos, gravavam aulas, você podia ver depois, às vezes as aulas não eram tão determinantes, porque rola essa questão de ser ao vivo a aula, então simultâneo, às vezes se cai ali e o cara não está gravando, você não consegue ver um vídeo que depois fica longo, fica pesado, fica grande, você não consegue acompanhar a aula. Então tem muitos professores que tiveram essa preocupação, principalmente na faculdade de educação. Quando eu estava fazendo licenciatura, tiveram essa preocupação. Então, a caso e caso, ao mesmo tempo que não gravava aula, não veio foto, etc, etc. Então, teve um pouco de tudo. Sim.
até no presencial mesmo, né? A gente vê esses tipos de casos de professores que são mais receptivos com faltas, com esse tipo de coisa que acontece, né? Enfim, você entrou então em 2018 e você teve algum auxílio? Você recebeu algum auxílio da USP para, enfim, fazer o transporte, alimentação, moradia? Eu recebo até hoje, inclusive, de auxílio moradia, auxílio alimentação. E recentemente também, há um pouco mais de um ano, eu também faço parte do PUB, né? Programa Unificado de Bolsas. Como... Conta um pouquinho disso pra gente. Então, isso é muito louco falar, porque esse é um PUB que foi o projeto do PUB, para a gente se candidatar à Bolsa, ele foi submetido por uma conexão que existia lá do território que eu moro, que tinha a ver com o cursinho, então veio a partir do território. Que legal. Não foi a partir da própria universidade. Então a gente tinha conexões com professores aqui da universidade que estavam vinculados ao território, com pesquisa ou com outras coisas que se aproximaram do cursinho, e a gente criou um centro lá, que é um centro de memória, que é para estudar justamente a história da nossa região, né? Eu não vou usar a palavra resgatar, porque a história ela segue viva, mas é a gente difundir a memória que existe, porque muitas vezes você não se identifica com o território que você mora, porque você não sabe a história. Muita gente tem raiva de onde mora, às vezes, porque não se identifica com a história. Então a gente foi atrás disso também, já existia um histórico naquele território, de pessoas se preocuparem com isso, e a gente criou em 2019 esse centro, e aí foi amadurecendo e tudo mais, e aí conseguiram lançar esse projeto aqui, a gente conseguiu pegar a bolsa, e aí a gente trabalha numa produção de um podcast chamado Memórias Quebradas, né, em todas as plataformas de áudio, que conta justamente a história dos bairros que a gente vive, Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís e Campo Limpo. E tem alguma outra forma de disseminação? Você disse do podcast, redes sociais também? A gente tem o Instagram, que é Centro Ana Dias. A gente homenageia uma mulher muito importante da nossa região. Muito envolvida em vários movimentos populares, né? Clube de Mães, movimento contra a caristia. Coisas que provavelmente eu estou falando e muitos de vocês não conhecem. Que foi feito para isso, para que as pessoas não conheçam. Então, se vocês querem saber um pouco mais, movimentos aí que, inclusive, foram importantes para a derrubada da ditadura militar no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, assim, o movimento Custo de Vida, o movimento contra a caristia, era um movimento que lutava pela redução do custo de vida, principalmente nas periferias, numa época de inflação super alta, né, nos sinais da ditadura. E reuniram mais de 1 milhão de assinaturas de abaixo-assinado e levaram para Brasília. Mulheres que vieram diretamente lá do território que eu vivi. Então foi um momento que acabou ficando nacional e a galera saía de porta em porta, fazia todo um registro, assim, uma galera muito organizada que fazia isso pelo simples fato de, tipo, mano, ou a gente muda isso ou mais não vive, então. Exato. E como você disse, né, muita gente não conhece esse movimento, então é muito importante. Mesmo quem mora nesses territórios. Exato. E me conta um pouco do seu percurso de ida e volta da faculdade até a sua casa. Eu tenho que pegar o ônibus metrô, não moro tão próximo assim do metrô, a estação mais próxima que tem pra mim é Capão Redondo. Então tem que pegar um busão já pra chegar lá. E aí de lá a gente vai fazendo baldeação, né, e tudo mais. Pode chegar aqui até Butantã ou até a cidade universitária. Mas realmente está em volta aí de umas 2 horas. Como eu estudo de noite, tem uma vantagem também de ser contrafluxo. Então, geralmente eu não pego o trânsito. A sorte Nem da vinda? Nem da vinda. Ah, que bom. Na vinda tem alguns territórios, alguns espaços que você pega. Porque, tipo assim, a galera tá voltando, mas aí eles mudam a faixa lá de onde eu moro justamente para evitar trânsito, né? E às vezes por conta disso pego um trânsito, mas fora isso é mais tranquilo. E além dessa dificuldade da distância e tudo mais, quais foram outras dificuldades que você enfrentou no seu ingresso e enfrenta até hoje? Olha, eu acho que ainda essa questão da identificação é uma parada que me pega, porque é muito foda pensar nisso, porque, tipo, pensando no meu curso especificamente, eu estou muito envolvido há muito tempo já, antes de entrar mesmo na universidade, com a questão da literatura marginal, com a questão de saraus, que, tipo assim, até mesmo como estudante de letras, tipo, eu falo que é uma das coisas que mobilizam a literatura nacional hoje, assim, sem exagero nenhum. Os slams, saraus e outros tipos de... né, que estão no entorno ali da literatura marginal, são eventos que, por exemplo, semanal, acontece lá perto de onde eu tô, o Sarau da Cooperifa, que é um dos saraus mais conhecidos do Brasil, se não for mais conhecidos, que está lá há 20 anos, toda terça-feira, de noite no bar do Zé Batidão, vai 100, 200 pessoas lá para ouvir poesia. Enquanto isso, tem várias editoras grandes fechando. Então, tipo assim, uma parada que está movimentando a literatura e isso ainda não chegou na universidade de uma maneira, sabe, tipo, não só como objeto de estudo no sentido, tipo, é uma questão social para se estudar. Também, mas tem uma técnica ali, tá ligado? Tem toda uma
uma questão ali de oralidade e tudo mais que... E nós chegamos na universidade mesmo porque nós somos estudantes de letras e muitos de nós não conhecemos, né? Sim, então, eu acho que até essa difusão que tem que ser feita. E pontos positivos que você vê na faculdade, que vê que a USP vem evoluindo com relação a alunos periféricos? Nossa. É difícil, né? Vamos lá, eu acho que... Cara, eu acho que assim, com muito atraso, a questão das cotas foram importantes. Estão sendo importantes, né? Progressivamente vão aumentar, isso é ótimo. Então, é uma coisa que possibilita também que quem esteja aqui consiga lutar pelas mudanças, por mais que seja passos de tartaruga, tá ligado? Sim. Mas é um começo, há um pouco tempo atrás a Letras também começou a oferecer também a matéria como optativa, infelizmente, de literaturas africanas, também que são literaturas que a gente não estuda como matéria obrigatória, e deveria ser obrigatória como parte da formação da própria língua portuguesa e tudo mais. Então, são literaturas que não estão sendo valorizadas ainda, mas eu acredito que, talvez, com o tempo, essas literaturas comecem também a ser incorporadas na grade obrigatória, assim, também. É o que eu espero, mas são avanços extremamente pequenos e eu falo tranquilamente, assim, que foi fruto de muita luta, assim, para conseguir absolutamente qualquer coisa, assim, sabe? Inclusive, foi o que um professor da USP me falou, né? Que foi realmente uma luta incluir literaturas africanas e eles estão lutando para incluir cada vez mais matérias que deem espaço para o discurso de alunos periféricos. Mas ele mesmo admite que, enquanto docente, aliás, ele vê que sua própria profissão tem que ter avanço, sabe? Então, eu acho que eu tive um professor negro na USP, nenhuma professora negra, então são coisas aí que precisam avançar. Não, total, porque é isso também, vem chegando alunos, mas o corpo docente também, se ele não muda, né, a estrutura não muda. Saiu uma pesquisa recentemente que é da USP, que acho que tipo, 2% dos professores eram negros. E realmente a estrutura social mais estreita de você chegar, que você chega como aluno. Demorou, já tem uma caminhada, mas você chega. Mas aí depois você virar professor da USP, você tem que, ter uma caralhada de pós-graduação, não sei o que, passar não sei o que, então... Aí todos esses são muito difícil. A gente, enquanto pessoas da periferia, a gente precisa de apoios, né? Então, o PUB, inclusive, vem sendo um apoio que, enquanto estudante no N Periferia, está sendo ótimo, mas quando você pensa na docência, você tem que passar por muitas fases que estão sendo sucateadas, né? Então, assim, como que você vai se pesquisar sobre docência tendo uma bolsa de R$500? Então, é bem complicado. Mas é isso, vamos evoluindo aí. Devagarzinho, cobrando, né? Exato. Assim. Mas muito obrigada, Saulo, pela sua participação. Obrigada por todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu, galerinha.